fez, deu chuva naquele lugar. Já aconteceu com a gente, né? Nós estávamos no interior, antes do meu filho, do meu milagre nascer. E lá não chovia, um lugar chamado Minação, perto de Caruaru, Tobias Barreto, Olindina, Tobias Barreto, que quase todo mundo aqui conhece. Aí tem um lugar chamado Olindina e tem um lugar chamado Minação. E o meu esposo foi fazer obra de Deus lá. E eu estava grávida do meu filho e era um lugar seco, irmão, seco, que a água não subia por tanque, era muito seco. E lá um fazendeiro, nós evangelizando, convidando o povo para a igreja, um fazendeiro desafiou ele. Chegou com um cavalo subindo quase dentro da nossa casa e falando: pastor, gritando: pastor, está tão seco, está tudo, minha roça está tudo acabado, não dá fruto, os meus gatos estão tudo seco, estão morrendo, os meus animais não têm água para beber, está tudo seco. Estava sequíssimo, irmãos. Se olhava, sabia aqueles matos tudo seco. Até hoje lá é seco, né? Mas nessa época que nós estivemos lá, estava mais seco ainda. Aí ele fez o desafio do meu esposo, ele falou: pastor, se o senhor pedir a Deus e descer chuva, porque ele não sabia falar orar, né? Eu vou para a igreja dos crentes. E ele era católico mesmo, de estar lá na igreja dele todo domingo, na igreja católica. E aí meu esposo falou: que grande desafio, vamos orar, e Deus fará um milagre acontecer nesse lugar. Oramos por 3 dias, não foi? Oramos por 3 dias, e o Senhor atendeu, e derramou chuva naquele lugar. O abençoado não aceitou Jesus, nem foi para a igreja, mas ele viu que nós seguíamos o Deus que tudo pode. E eu quero dizer para a igreja nessa noite que o nosso Deus tudo pode. Se nós olharmos na Bíblia, na palavra do Senhor, tem vários exemplos sobre oração. Tem o exemplo de Ana, que muitas mulheres gostam dessa pregação de Ana, que Ana orou ao Senhor e um filho Deus deu para Ana. Nós também podemos ter exemplos de Davi, as suas orações até o trono de Deus, e Deus respondia. Nós podemos ver que a oração é o único meio que nós temos de falar com Deus. A oração é o único meio que nós temos de pedir algo para um Deus que pode fazer. Muitas das vezes nós oramos e esperamos anos, né? O meu pai está com 6 meses que faleceu e minha mãe orou por 40 e poucos anos pela salvação dele. Sabe quando Jesus atendeu? Agora, quando ele fez 76 anos, veio sobre ele o câncer. Aí ele se inclinou para Deus, aceitou a Jesus, ficou firme, aí fez quimioterapia, radioterapia e já estava se sentindo curado. E na igreja, não perdi o culto. Eu fiquei 1 mês com ele. Quando acendi a luz da igreja, ele: bora que a luz da igreja está acesa. Nós éramos os segundos a chegar na igreja. Era o primeiro porteiro e segundo, porque na casa dele dava para ver a luz acesa da igreja. E Deus levou meu pai, mas ele foi salvo. E minha mãe orava desse jeito. Quando ela via que ela orava e meu pai nada, né? Meu pai bebia, meu pai fumava, meu pai era prostituto, traía minha mãe, né? E ela, quanto mais ela orava, parecia que ficava pior aos olhos dela. Aí um dia não, várias orações dela, ela orou desse jeito: Senhor, nem que o Senhor salve ele que leve, mas eu quero que o Senhor atenda a minha oração. E quando ele faleceu, ela lembrou disso, que pediu que mesmo que ele se arrependesse, aceitasse a Deus, a Jesus, e Jesus levasse ele, que ela ia ficar feliz, que ela ia ficar satisfeita. E isso levou 40 anos. Aqui, Elias orou por 3 anos. Orou para que ficasse sem água 3 anos. E a minha mãe orou por 40 e poucos anos, uns 40 e pouco, não lembro de quanto. Mas eu lembro que eu aceitei Jesus com 9 anos de idade e ganhei a minha mãe e meus irmãos para Cristo. E em casa, o dia que não tinha culto, eu, uma criança de 9 anos, fazia um culto na porta de casa. E ali nós orávamos como se estivesse na igreja. Eu e meus 2 irmãos e a minha tia, que a minha mãe criou, que era mais velha que eu, sou 1 ano. E nós orávamos
Jesus na porta de casa, e aquela oração do lado de fora, no terreiro, que chama, né? No terreiro, ganhou as vizinhas da esquerda, ganhou vizinhas da direita, e a rua que minha mãe morava, para a glória de Deus, teve muitos cristãos, e até hoje tem. Tudo através da oração. A gente ajoelhava, formava um púlpito, o nosso microfone era um cabo de vassoura, a gente pegava, e ali eu dizia que meu irmão era pastor, e hoje meu irmão é um pastor, e eu era dirigente de círculo de oração, a minha irmã era a regente das irmãs. E para a glória de Deus, estamos todos na presença de Deus, e Jesus salvou meu pai. Isso é o fundamento do poder da oração. A gente não pode desistir de orar. Às vezes, o problema é tão grande que nos cega e faz com que a gente venha murmurar. Às vezes a gente quer murmurar contra Deus. Mas já tem tanto tempo, já tem tantas horas. Já viu aquele crente que olha de manhã e já quer resposta quando levanta da oração? Aí da manhã inteira o Senhor não responde. Aí ora pela tarde, o Senhor não responde. Ora pela noite, o Senhor não responde. Começa a murmurar. Deus não está me ouvindo. Deus não me ouviu. Deus não está me atendendo. Olha, igreja, eu tenho algo para dizer para vocês nessa noite. Você que pensa desse jeito. Jesus, ele foi até o Getsemane, só assim orar, porque ele sabia o que ele ia passar, que ele ia sofrer todas aquelas transgressões que eram nossas, ele ia sofrer por elas. Ele sabia que o que estava para vir sobre ele era muito cruel, era muito doloroso. E Jesus, ele foi sozinho lá orar, e quando ele voltou, o que tinha acontecido? Os discípulos estavam dormindo, todos dormindo. E Jesus, voltando ali da oração, chamou eles e disse: será que não podeis velar comigo nem sequer uma hora? É por isso que as igrejas botam uma hora de oração, né? Porque é o mínimo para Deus. E muitas das vezes a gente ainda chega atrasado, a gente chega meia hora atrasado, a gente chega 10 minutos, 20 minutos, mas Jesus comprou os discípulos e falou: será que não podeis orar nem sequer uma hora? Ou seja, para Deus uma hora é muito pouco, porque ele chamou a atenção dos discípulos e ele voltou à oração. E o que é mais bonito, que na passagem que fala sobre Jesus no Getsemane, ainda diz, acho que é no versículo 17 ou 25, que fala que ele orou não só pelo que ele ia passar. Ele não orou só pelos discípulos. Jesus orou por essa nação que está aqui hoje. Ele orou por nós. Porque ele sabia que ia haver uma nação, uma geração como a nossa, como está hoje, né? As mães, os pais não dormem mais em paz, não vivem mais em paz, por conta de tudo que está acontecendo à nossa volta. Muitos não têm mais segurança em suas casas, muitos não têm mais segurança nos seus veículos, porque o mundo está em catástrofe de pecado. Isso tudo é o pecado. Isso tudo também é a falta de oração. Às vezes nós passamos de frente nos pancadões, né? Meu esposo foi pregar na igreja no domingo e nós passamos no meio do, acho que é pancadão, lá em São Paulo chama fluxo, aqui chama paredão, pancadão. Quase que a gente não consegue passar. E a gente foi de carro, quase que a gente não consegue chegar na igreja. Depois que eu saí da igreja, aí eu falei: Jesus, a igreja é com tanta cadeira vazia, né? O culto abençoado, mas tinha muita cadeira vazia. Eu falei assim: cadê os crentes que oram, Jesus? Olha como está esses jovens. E a gente de vidro baixo, né? E os jovens ali dançando, bebendo, usando, né? Entorpecentes e tudo. E eu pensando: cadê a igreja? Quando chega a festividade, as irmãs cantam, né? É o mundo perseguindo e a igreja de pé, né? E aí fala muitas coisas naquele louvor que eu esqueci agora, acho que é da Lilian Oliveira, e ela fala muito: é o mundo perseguindo e a igreja de pé, de pé, de pé. Mas a igreja, que aqui não seja o caso, não estou falando aqui com os irmãos, mas eu falo de muitas igrejas que nós vamos e nós conseguimos ver essas coisas. Lá em São Paulo também, né? Lá em São Paulo também o domingo é cheio. E se você não chegar cedo, você não encontra nenhum lugar que você quer sentar. Você tem que ir lá para o fundo da igreja pagar a galeria, né? Mas o povo não tem mais a sede de orar, de buscar. Em Mateus capítulo 21, versículo 21 também diz: se orares crendo, receberás. Então nós temos que orar, nós temos que crer, nós temos que aproveitar o tempo na casa de Deus, nós temos que aproveitar que conseguimos nos ajoelhar
orarmos, temos que aproveitar que nós também conseguimos sair da onde nós estamos, de casa, para vir até a casa de Deus e orar. Ore com fé, igreja, ore com fé. Eu fiquei 3 anos desesperada, quase 4, botar 4 anos, dentro de um hospital com meu filho, orando, com fé, chorando, e eu sabia que só tinha Deus para me ajudar, só tinha Ele para me socorrer. Por 2 vezes colocaram o intestino do meu filho em cima de uma mesa, tiraram de dentro dele, colocaram em uma mesa, fizeram 2 cirurgias no intestino. Ele vivia com uma tripa, a tripa empendurada 20 centímetros, ele andava e a tripa batia no joelho dele. Ele não quis vir hoje, disse que está cansado, né, Marcelo? Vamos ver se domingo ele vem. Ele, de quando nasceu, ele com 5 meses, o médico abriu uma colostomia e ele ficou lá com aquela boquinha ali, saía as fezes, saía tudo naquela boquinha e usava uma sacolinha. Quando ele fez 1 ano e 8 meses, ele começou a andar. E ele andou tarde porque ele ficou entubado depois da cirurgia. Teve infecção generalizada, os médicos disseram que não tinha mais jeito, que a bactéria já tinha ido para os pulmões, já tinha ido para os rins e estava no sangue. E Deus tirou ele daquele lugar, mas ele saiu com a sacolinha do lado. E aí foi um processo de mais 3 anos, ele com aquela sacolinha. E todas as vezes que eu lavava aquela sacolinha, saía muito sangue. Por isso meu esposo fala que jorrava sangue dia e noite. Porque era sangue mesmo. No dia, ele escapuliu do meu colo, na igreja, e bateu a tripa assim no púlpito. Quando ele bateu a tripa, eu só vi a sacola cheia de sangue. A bolsinha que ele usava na barriga. Aí corri para casa para ver o que tinha acontecido, mas no meu coração, eu não corri assim com essa calma que eu estou aqui não, viu, irmãos? Eu não sou tão calma assim não. Eu corri desesperada com ele no colo, sabe aquela coisa de mãe? Eu falei, pronto, meu Deus, cortou a tripa do menino e agora, por quê? Aquela tripa não podia pegar infecção, aquela tripa não podia ser cortada, porque os médicos iam abrir ele de novo e ia emendar aquela tripa dele de novo. E eu disse, meu Deus, e agora? Ele chorando no caminho todo, sabe? A mulher desesperada antes de ver, nós mulheres somos assim, né? Antes da gente ver a gravidade do problema, a gente já está em desespero. E eu vi o caminho todo chorando, andando com ele no colo. E quando eu cheguei em casa, a bolsa cheia, quando eu abri, sabe? Caiu aquela bolsa de sangue vivo. Mas eu logo peguei a ducha e saí jogando ao redor da barriga dele, porque o meu pensamento era para ver onde estava o pedaço da tripa. E sabe o que aconteceu, irmãos? A tripa dele tinha entrado de volta para a barriga dele. E aí estava lá só a boquinha aberta e o sangue e a tripa tinha entrado. Acho que na hora que bateu, entrou. E eu fiquei desesperada, mas ainda, cadê essa tripa, meu Deus? Aí vai eu lavar a sacola que eu tirei, procurar essa tripa na sacola, e nada de achar essa tripa na sacola, e chorando, e lavei todo, e botei na cama. Quando eu cheguei, que deitei ele na cama, a tripa saindo de novo de dentro. Aí eu, ai Jesus, eu prefiro. Porque se eu não visse aquela tripa sair, eu não sei, acho que eu ia morrer cuidando dele. Eu ia me infartar, porque eu estava muito nervosa, muito preocupada. E ali, ele ainda levou mais um tempo daquele jeito. Era uma criança que não podia brincar na rua, não podia brincar do lado de fora. Era uma criança que eu tinha que dormir do lado dele, segurando a mão dele. Era uma criança que tinha uns cuidados muito especiais, porque se um cachorro ou qualquer outro bicho comesse aquela tripa, o que seria daquela criança? Então, o meu cuidado com ele era dobrado. E as orações das igrejas, não foi somente uma igreja. Os pastores ali de Salvador mobilizaram várias igrejas. E as irmãs disseram, aqui também, pastor Flávio, quando viu e conheceu o menino, foi aqui, foi ali, terminou em São Paulo. Deus nos ligou para lá, para que ele fizesse 2 cirurgias lá. E foi um processo doloroso. Ele pegou o ponto assim, você lembra quanto centímetro? Porque teve que tirar o intestino dele todo do lado de fora, então foi uns pontos enormes que pegou do abdômen até a virilha dele, de ponto. E nesse mesmo dia que ele foi para casa com todos esses pontos, ainda com a tripa costurada no ânus. Sabe aquela xuxinha que as mulheres usam para fazer o coque? O coto, a tripa dele foi igual aquela xuxinha, grossa assim,
igualzinha, só que costurada no ânus dele. E ele teve que ficar 21 dias com aquela tripa toda, sabe, virada, grossa, costurada. Ele não podia sentar, eu tinha que dar comida dele em pé. Eu não podia carregar ele não podia sentar, ele tinha que ficar ou em pé ou deitado. E com 21 dias, fecharam de novo naquela tripa do ânus. E aí, vem agora a fé. Porque o médico disse, se não adiantar, vai ter que abrir o abdômen dele de novo. Mas nós fizemos de tudo. Falei, Senhor, eu creio que lá naquela sala não estavam só aqueles médicos. Eu creio que naquela sala, que levou o dia inteiro lá, fazendo aquela cirurgia, foi o Senhor que estava lá. Eu creio, Senhor, que nunca mais ele vai precisar fazer cirurgia no intestino, para a glória de Deus. Já está fazendo quase 20 anos, né? Ele vai fazer 23 anos agora. Quando ele fez a primeira cirurgia, ele daí ia fazer 4 anos. Ele tinha 3 anos. Então já tem quase 20 anos que isso aconteceu. E o menino está aí, bem saudável, né? O tamanho do pai dele, forte, servindo a Deus, é obreiro da casa do Senhor. Deus tem um chamado lindo, mas é isso, irmãos, não vamos desistir de orar. Eu vou deixar essa reflexão e esse testemunho para a igreja. Quero agradecer, acho que eu nunca tive a oportunidade aqui. Quero agradecer se tem irmãos daquela época aqui, que eu acredito que tem. Quero agradecer que vocês oraram com fé, junto comigo, junto com toda a igreja, e Deus curou meu filho, para a glória do nome de Jesus. Peça com fé, não peça duvidando, é bíblico, está escrito. Você e eu não podemos pedir nada ao Senhor desacreditando. Peça com fé. É uma casa? Peça com fé. É um emprego? Peça com fé. Você está precisando de dinheiro para pagar as contas? Peça com fé que o Senhor vai te atender. O Senhor atenderá o seu clamor e a sua oração. E que os irmãos possam guardar essa palavra nessa noite sobre a oração. Assim como Deus foi com Elias, com Josué, que o sol parou, né? Tantas passagens bíblicas lindas que nós temos sobre a oração e sobre a fé. A fé ela vai junto com a oração. Deus em Cristo abençoe essa igreja e a todos. Amém.